Olá, estamos resolvendo a prova de Ciências da Natureza do Enem 2012. Convido você a visitar a minha página no Facebook, portal Como Passar no Enem, curtir as nossas publicações e divulgar esse projeto. Nós vamos para a questão de número 64, correspondente ao caderno da prova branca. É uma questão que vai tratar aqui sobre reações orgânicas, mais particularmente uma reação ácido-base, mas que vai envolver principalmente o conceito físico-químico, acidez, basicidade. Eu vou aproveitar também essa questão para tratar um pouco de pH, ok? Então diz assim, uma dona de casa acidentalmente deixou cair na geladeira a água proveniente do degelo de um peixe, o que deixou um cheiro forte e desagradável dentro do eletrodoméstico. Sabes que o odor característico de peixes se deve às aminas e que esses compostos se comportam como bases. Veja, então esses compostos que estão aquele cheiro característico dos peixes são aminas. As aminas elas funcionam como bases de Bronsted, porque podem receber um próton H+, e elas são também classificadas como bases de Lewis, porque elas podem doar um par de elétrons. Lembre-se que o nitrogênio, o átomo de nitrogênio, ele tem um par de elétrons livres. Então esse par de elétrons pode ser doado para uma espécie qualquer. Daí ela pode ser um composto que tenha uma amina, ele pode ser classificada como uma base de Lewis, porque pode doar um par de elétrons, e pode ser também classificada como uma base de Bronsted, porque pode receber um próton H+, ok? Exatamente é esse par de elétrons que permite que se capture um próton H+. Ok, então como é que você vai amenizar esse cheiro característico de peixe? Você tem que colocar as aminas, como são compostos orgânicos, são pouco solúveis em água. Então, por mais que você lave as suas mãos, às vezes até mesmo com o sabão, que também é uma substância com caráter básico, e as aminas também são básicas, não resolve tanto o problema. Então, o ideal é você fazer uma reação ácido-base. Colocar uma substância ácida na sua mão. Lógico que você não vai colocar ácido clorídrico, nem ácido sulfúrico na sua mão, que você vai ficar sem as mãos, né? Você tem que colocar um ácido fraco, que aí vai neutralizar essas aminas, que também são bases fracas, são bases orgânicas, e aí vai produzir um sal. Esse sal é bastante solúvel em água. Quando você lavar as suas mãos, isso vai embora na água e aí realmente vai amenizar o odor. Isso, no caso, aí vai acontecer com a geladeira, que está aí com esse cheiro forte e desagradável. Na tabela são listadas as concentrações hidrogeniônicas, que é a concentração de H+, ou de H3 ou mais, que é a mesma coisa, de alguns materiais encontrados na cozinha, que a dona de casa pensa em utilizar na limpeza da geladeira. Então, o que é que você acha? Você acha que ela deve limpar a geladeira com suco de limão, com leite, com vinagre, com álcool, com sabão, com carbonato de sódio, que é a barrinha? Ora, tem que ser uma substância ácida. As substâncias mais ácidas são aquelas que tiverem a maior concentração de H+. Isso é importante. Ó. Quanto maior a concentração de H+, depois a gente volta aí para os itens, quanto maior a concentração de H+, ou de H3 ou mais, que é a mesma coisa, maior a acidez. E quanto menor a concentração de H3 ou mais, menor a acidez. Quais são as substâncias, então, mais ácidas aqui? A substância mais ácida de todas é o limão, suco de limão. Porque a concentração de H+, ó, 10⁻², é a maior de todas. Então, eu posso garantir que o limão, como tem a maior concentração de H+ de todas, é a substância mais ácida aqui. A outra, a segunda mais ácida, é o vinagre, ó, 10⁻3, né? Como a potência de 10 é negativa, 10⁻3 é menor do que 10⁻2. Então, o vinagre já é menos ácido do que o limão. À medida que vai diminuindo a concentração de H3 ou mais, vai diminuindo a acidez. Qual é a substância menos ácida aqui? É a que tiver a menor concentração de H+. Seria o sabão e a barrilha, né? Observe aqui, deixa eu sair para não atrapalhar. Observe que quanto menor a concentração de H3 ou mais, menor a acidez. Então, o sabão e a barrilha são as substâncias menos ácidas. Então, o ideal, né, até o álcool também é uma substância básica. Você vai ver agora
que eu vou aproveitar isso aqui para até explicar pH, né? Você vai ver que o pH do limão é 2, do leite é 6. Na temperatura ambiente, ó, o limão e o leite são ácidos, que o pH é menor do que 7. O vinagre também, né? Sendo que os mais ácidos são o vinagre e o limão. O leite já está muito próximo de um pH 7, que o pH vai ser 6, então já é pouco ácido, né? O ideal seria você usar para lavar suas mãos vinagre ou limão. Lavar as mãos com leite, né? Mas já com solução aquosa de limão ou de suco de vinagre vai ser tranquilo. O álcool tem um pH 8, é básico. O sabão e o carbonato de barrilha tem pH 12, são básicos. Então a gente já sabe que o item que nós vamos procurar é que as soluções ideais para amenizar esse odor de peixe nas mãos, ou no caso da geladeira, seria o suco de limão ou o vinagre. Como é que se calcula o pH? Vamos revisar. O pH ele foi definido como menos log de H+, que é a mesma coisa que log de 1 sobre H+. Ok? Menos log é a mesma coisa que o logaritmo do inverso da concentração de H3 ou mais. Então, para você calcular o pH, basta você substituir nessa expressão aqui. Observe que quanto maior a concentração de H+, mais ácida é a substância, né? Porém menor o seu pH, porque o pH é definido como logaritmo do inverso da concentração do H+. Então, quando uma substância é muito ácida, a concentração de H+ é grande e o pH é pequeno. Por isso que a gente diz que quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Ok? Então, quanto maior o H+, mais ácida é a solução, menor o seu pH. Quanto menor o H+, menos ácida é a solução, maior o seu pH. Ok? Então, uma substância com pH próximo de 0 é muito ácida. Uma substância com pH próximo de 14 é pouco ácida, ou seja, muito básica. Ok? Vamos calcular o pH de pelo menos algumas aqui. Para você calcular o pH dessa solução de suco de limão, você substitui a concentração de H+, que é 10 a menos 2. Quando passar para o numerador, vai ficar uma potência agora positiva. Como a base é 10, o logaritmo de 10 ao quadrado é 2, então o pH é 2. É só você pegar a potência e trocar o sinal. O pH aqui é 6, o pH aqui é 3, pH 8, pH 12 e pH 12. Ok? Mais um cálculo, 10 a menos 3 do vinagre. Sobe, fica positivo, pH 3. Veja que está aumentando o pH. Do limão para o vinagre está aumentando o pH, então está ficando menos ácida, ok? E vou sair aqui para calcular o pH também do sabão. 10 a menos 12, passou para o numerador, ficou log de 10 elevado a 12, pH 12. Seria o menos ácido de todos, o mais básico, ok? Então, qual é o item que nós vamos marcar nessa questão que envolveu aí conceitos de reações orgânicas, uma reação ácido-base, envolveu também pH, acidez e basicidade. Nós vamos marcar suco de limão e vinagre, ok? São os mais adequados para remover. Então, quando tiver com um odor desagradável de peixe na sua mão, lave as mãos com suco de limão ou então com vinagre, depois lave as mãos com água, que o odor vai embora rapidinho, ok? Um grande abraço, a gente se vê na próxima questão. Continue visitando aí os nossos sites, a minha página no Facebook e me ajudando a divulgar esse projeto. A gente se vê em breve.